Comandante negro do BOP é removido do assento VIP para passageiro branco, 5 min depois. Todos. O sol estava se pondo sobre a cidade maravilhosa quando ele chegou ao aeroporto internacional Tom Jobim. Depois de 3 semanas comandando uma operação especial na fronteira com a Colômbia, tudo o que o comandante Matias Silva queria era chegar em casa e abraçar a família. Você já se sentiu como se não pertencesse a um lugar, mesmo tendo pago por estar ali? Já foi tratado como intruso em um espaço que deveria ser seu por direito? É exatamente nesse momento que descobrimos o quanto a aparência ainda fala mais alto que qualquer documento ou conquista. O comandante Matias Silva, do BOP, caminhou pelo saguão do aeroporto com a postura característica de quem passou 25 anos nas forças especiais. Aos 48 anos, ele carregava no corpo as marcas de uma carreira dedicada à segurança pública. Cicatrizes discretas, músculos definidos pelo treinamento constante e aquele olhar atento que nunca descansa completamente. Vestia um terno azul marinho bem cortado. Nada ostensivo, mas de qualidade evidente. Nas mãos, uma pasta de couro marrom e uma pequena mala de rodinha. No bolso interno do paletó, a passagem de primeira classe que a Polícia Federal havia providenciado para seu retorno ao Rio. A operação na fronteira havia sido um sucesso absoluto. 3 laboratórios de refino de cocaína desmantelados, 15 toneladas de drogas apreendidas e, o mais importante, nenhum tiro disparado. Era o tipo de resultado que demonstrava por que Matias era considerado um dos melhores comandantes táticos do país. Ele se dirigiu ao balcão da companhia aérea para fazer o check-in. A atendente, uma jovem de cerca de 25 anos, o recebeu com um sorriso profissional. "Boa noite, senhor. Documento e passagem, por favor." Matias entregou sua identidade funcional e o bilhete. A moça digitou os dados no computador, mas logo franziu a testa. "Senhor, há algum problema com essa passagem? Ela foi emitida pela Polícia Federal, mas o sistema está mostrando que o assento 2A já está ocupado." "Como assim ocupado?" perguntou Matias, mantendo a calma. "Essa passagem foi emitida há 3 dias. Deixe-me verificar com minha supervisora", disse ela, se afastando do balcão. Alguns minutos depois, ela retornou acompanhada de uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e expressão séria. "Senhor, sou a supervisora de atendimento. Houve um problema com sua reserva. O assento 2A foi realocado para outro passageiro. Podemos oferecer o assento 15F na classe econômica." Matias piscou 2 vezes, processando a informação. "Com licença? Minha passagem é de primeira classe, emitida pela Polícia Federal." "Como assim foi realocada?" "Senhor, entendo sua frustração", disse a supervisora baixando o tom, "mas temos um passageiro especial que precisa desse assento. É uma questão de protocolo da empresa." "Passageiro especial?" Matias repetiu. "E eu sou o quê?" A supervisora olhou nervosamente ao redor. "Senhor, o outro passageiro é... Bem, ele é de uma família muito influente, o Dr. Ricardo Tavares, empresário. Ele viaja sempre conosco e eu sou o comandante do BOP", cortou Matias, mostrando sua identidade funcional. "Acabei de retornar de uma operação federal na fronteira. Minha passagem foi emitida oficialmente." A supervisora examinou o documento, mas sua expressão não mudou. "Senhor, compreendo, mas já realocamos o assento. Temos um bom lugar na econômica, fileira do corredor." "Não é sobre o lugar", disse Matias, a voz firme mas controlada. "É sobre o princípio. Vocês estão me tirando de um assento que é meu por direito para colocar alguém baseado em... Em que exatamente?" Nesse momento, um homem se aproximou do balcão. Alto, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestindo um terno que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. Caminhava com aquela confiança de quem nunca ouviu um não na vida. "Há algum problema aqui?" perguntou ele.
olhando diretamente para a supervisora e ignorando completamente Matias. Doutor Tavares, a supervisora sorriu imediatamente. Nenhum problema, já resolvemos a questão do seu assento. 2A, como sempre. Dr. Tavares finalmente olhou para Matias, um olhar rápido de avaliação. E ele já está sendo realocado para a econômica, senhor. Perfeito, disse Tavares, estendendo sua carteira dourada para a supervisora. Sempre eficientes. Matias deu um passo à frente. Com licença, Dr. Tavares. Esse assento é meu. Tenho a passagem original. Tavares o encarou com uma expressão entre surpresa e desdém. Seu? Rapaz, eu viajo nessa poltrona há mais de 10 anos. É praticamente minha. E eu sou o oficial federal retornando de uma missão oficial. Minha passagem foi emitida pela Polícia Federal. Tavares deu uma risadinha. Polícia Federal? E você acha que isso impressiona alguém? Olha, meu jovem, eu movimento milhões por ano com essa companhia aérea. Eles sabem quem é o cliente importante aqui. Cliente importante? Matias manteve a voz baixa, mas havia algo em seu tom que fez Tavares dar meio passo atrás. O senhor acha que sua conta bancária vale mais que o serviço público? Vale mais que qualquer função que você possa ter, disse Tavares, dando ênfase especial à palavra função, como se duvidasse da veracidade da ocupação de Matias. A supervisora tentou intervir. Senhores, por favor, vamos resolver isso de forma civilizada. Está resolvido, disse Tavares. Ele vai para a econômica, eu fico na primeira, simples assim. Matias respirou fundo. 25 anos de carreira militar haviam lhe ensinado a escolher as batalhas. Algumas não valiam a pena, mas algumas eram sobre algo maior que o próprio conflito. Não, disse ele simplesmente. Como é? Tavares parecia genuinamente chocado. Eu disse não. Não vou para a econômica. Esse assento é meu. Tavares se virou para a supervisora. Resolvam isso. Chamem a segurança se for necessário. Senhor, a supervisora sussurrou para Matias. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil para quem? Perguntou Matias. Para vocês que estão discriminando um passageiro? Ou para mim que estou sendo discriminado? Foi aí que Tavares perdeu a paciência. Discriminação? Que drama é esse? Isso aqui é sobre hierarquia social, rapaz. Algumas pessoas nasceram para a primeira classe, outras para a econômica. É a vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Outras pessoas no balcão pararam para observar. Matias olhou diretamente nos olhos de Tavares. O senhor está dizendo que eu nasci para a econômica? Estou dizendo que cada um tem seu lugar, respondeu Tavares com arrogância. E claramente o seu não é ao meu lado. Matias assentiu lentamente. Entendi. Supervisora, pode chamar o gerente-geral da companhia aérea, por favor? Senhor, isso não será necessário? Vai ser sim. Eu quero que o responsável máximo desta empresa ouça pessoalmente o que acabou de acontecer aqui. Tavares riu. Você acha que o gerente-geral vai se incomodar com isso? Eu conheço o presidente da companhia pessoalmente. Jogamos golfe juntos. Que bom, disse Matias, puxando o celular do bolso. Então ele vai ficar interessado em saber que um dos funcionários dele está envolvido em discriminação racial. Discriminação racial? Tavares quase gritou. Eu nunca disse nada sobre raça. Não precisou, respondeu Matias calmamente. Suas palavras foram bem claras. Algumas pessoas nasceram para a primeira classe, outras para a econômica. Cada um tem seu lugar. Claramente o seu não é ao meu lado. O senhor quer que eu continue citando? A cor do rosto de Tavares começou a mudar. Você está distorcendo minhas palavras. Estou repetindo exatamente o que o senhor disse. E considerando que sou um oficial negro, sendo removido do meu assento para dar lugar a um empresário branco, deixo para os outros interpretarem o significado. Se você está acompanhando essa história e acredita que dignidade e respeito não se compram com dinheiro, se inscreva no canal. Precisamos amplificar vozes que defendem igualdade e justiça.
independente da conta bancária ou posição social. Matias discou um número no celular. Coronel Oliveira, aqui é o comandante Silva. Preciso reportar um incidente no aeroporto. Sim, senhor, relacionado à minha viagem de retorno. Do outro lado da linha, uma voz firme e autorizada ecoou alto o suficiente para ser ouvida pelos presentes. Comandante Silva, o senhor está dizendo que foi impedido de embarcar? Não impedido de embarcar, senhor. Impedido de ocupar o assento que foi oficialmente reservado pela Polícia Federal. Querem me realocar para a econômica para dar lugar a um passageiro que eles consideram mais importante. Como é que é? A voz do Coronel Oliveira ecoou pelo celular. Quem teve a audácia de questionar uma reserva federal? Matias olhou para a supervisora, que agora estava visivelmente nervosa. A supervisora de atendimento e o Dr. Ricardo Tavares, que aparentemente acredita que sua conta bancária vale mais que uma missão federal. Passe o telefone para essa supervisora, agora. Matias estendeu o celular. O Coronel Oliveira da Polícia Federal quer falar com a senhora. A supervisora pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Supervisora, aqui é o Coronel Oliveira da Polícia Federal. A senhora tem noção do que acabou de fazer? Mesmo sem estar no viva voz, a voz do coronel era audível para todos ao redor. A supervisora empalideceu. Senhor, nós só tentamos acomodar todos os passageiros. Acomodar? A senhora removeu um comandante do BOP de um voo oficial para dar lugar a um civil? A senhora sabe que isso é obstrução de agente federal? Eu não sabia que era tão sério. Não sabia? Ele mostrou a identidade funcional? Mostrou a passagem oficial? Sim, senhor, mostrou. E mesmo assim, a senhora decidiu que outro passageiro era mais importante que uma operação federal? Tavares tentou intervir. Coronel, aqui é Ricardo Tavares. Acho que há um mal-entendido. Quem está falando aí? Ricardo Tavares, empresário, eu posso resolver isso facilmente. O senhor é o responsável por remover um oficial federal do seu assento? Coronel, com todo respeito, mas eu tenho direitos como passageiro frequente. Direitos? O senhor acha que ter dinheiro lhe dá o direito de interferir em operações federais? Nesse momento, um homem de terno preto se aproximou rapidamente do grupo. Era evidente pela sua postura e pela forma como os funcionários se curvavam ligeiramente que ele ocupava uma posição de liderança. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando diretamente para a supervisora. Senhor Montenegro. A supervisora estava visivelmente em pânico. Este é o gerente-geral da companhia aérea. Matias se apresentou. Comandante Matias Silva, BOP. Acabei de retornar de uma operação federal na Colômbia. Minha passagem de primeira classe foi cancelada para dar lugar ao Dr. Tavares aqui presente. Montenegro olhou para a supervisora com uma expressão que prometia consequências. Explique, agora. Senhor Montenegro, tentou falar Tavares, isso é tudo um mal-entendido. Eu sempre viajo no 2A, é praticamente meu assento. Doutor. Tavares, cortou Montenegro. O senhor está me dizendo que influenciou minha equipe a remover um oficial federal do seu assento reservado? Influenciar é uma palavra forte. Que palavra o senhor usaria? Tavares hesitou. A confiança arrogante estava começando a rachar. Eu apenas mencionei minha preferência usual. Montenegro se virou para a supervisora. E a senhora achou apropriado cancelar uma reserva federal para acomodar uma preferência? Senhor, o doutor Tavares é um cliente muito valioso. E o comandante Silva é um oficial federal retornando de uma missão oficial. Qual dessas duas situações a senhora acredita que deveria ter prioridade? O silêncio foi constrangedor. Montenegro continuou. Mais importante, qual dessas duas situações pode resultar em uma investigação federal da nossa empresa? Tavares finalmente entendeu a gravidade da situação. Olha, talvez eu tenha sido um pouco assertivo demais.
Não era minha intenção criar problemas. Um pouco assertivo, Matias o encarou. O senhor disse que algumas pessoas nasceram para a primeira classe e outras para a econômica. Disse que cada um tem seu lugar. Disse que claramente o meu lugar não era ao seu lado. Montenegro fechou os olhos por um momento, provavelmente calculando o tamanho do problema legal que isso poderia gerar. Doutor Tavares, disse ele lentamente, o senhor acabou de colocar nossa empresa em uma situação de potencial processo por discriminação racial. Eu nunca mencionei raça, protestou Tavares. Não precisou, respondeu Montenegro. Um empresário branco pedindo para remover um oficial negro do seu assento porque cada um tem seu lugar é discriminação racial na definição mais clara possível. O coronel Oliveira ainda estava no telefone. Comandante Silva, o senhor ainda está aí? Matias pegou o celular de volta. Sim, senhor. Eu quero um relatório completo desse incidente. Nomes, funções, declarações. Tudo. Sim, senhor. E comandante, o senhor ainda precisa voltar hoje? Sim, senhor. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Então, eles vão providenciar o melhor assento disponível, vão tratar o senhor com o respeito que merece e vão garantir que isso nunca mais aconteça. Não é mesmo, senhor? Montenegro respondeu rapidamente. Absolutamente, coronel. O comandante Silva terá o assento 1A, primeira fileira, com todas as cortesias da nossa classe executiva. E que tipo de acompanhamento vocês vão fazer para garantir que oficiais federais não sejam mais discriminados? Vamos implementar um treinamento obrigatório sobre protocolos para passageiros oficiais, coronel, e revisar nossas políticas de atendimento. Ótimo. E o DR? Tavares? Montenegro olhou para Tavares, que agora parecia querer desaparecer. Dr. Tavares será realocado para outro voo. Hoje nossa primeira classe está completa. Mas eu tenho compromissos no Rio hoje à noite, protestou Tavares. Deveria ter pensado nisso antes de discriminar um oficial federal, respondeu Montenegro friamente. Isso é absurdo. Eu sou cliente dessa empresa há mais de 10 anos. E por 10 anos foi muito bem tratado, disse Montenegro. Hoje o senhor extrapolou os limites do aceitável. Matias observava a cena em silêncio. Não havia satisfação em sua expressão, apenas cansaço. 25 anos de carreira, dezenas de operações arriscadas, vidas salvas, e ainda tinha que provar que merecia ocupar um assento que havia pago. Comandante Silva, disse Montenegro, em nome da nossa empresa peço sinceras desculpas. Isso não representa nossos valores. Que valores são esses? Perguntou Matias calmamente. Porque até 5 minutos atrás, sua equipe achava aceitável me remover para acomodar alguém mais importante. O senhor tem razão, e isso vai mudar. Garantimos. Como? Montenegro hesitou. Perdão? Como vocês garantem? Que medidas concretas vocês vão tomar para que isso não aconteça com outros oficiais? Com outras pessoas que não tenham minha sorte de ter um coronel da Polícia Federal no telefone? A pergunta ficou no ar. Era a pergunta mais importante de toda a situação, e Montenegro sabia disso. Vamos criar um protocolo específico para reservas oficiais. Nenhuma pode ser alterada sem autorização expressa da direção. Vamos treinar nossa equipe para reconhecer e respeitar identidades funcionais. E vamos estabelecer um canal direto de comunicação com órgãos federais. E o comportamento discriminatório? Zero tolerância. Qualquer funcionário envolvido em discriminação será demitido. Matias assentiu. E a supervisora? Montenegro olhou para a mulher, que estava visivelmente em pânico. Será remanejada para treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão. Se houver reincidência, será demitida. Senhor Montenegro, disse a supervisora com voz trêmula, eu realmente não percebi que estava discriminando alguém, cortou Montenegro. Essa é exatamente a atitude que precisa mudar. 20 minutos depois, Matias estava embarcando no voo.
assento 1A, como prometido. A comissária de bordo o tratou com cortesia profissional, sem exageros, mas com respeito genuíno. Quando se acomodou, viu pela janela Dr. Tavares do lado de fora, no telefone, gesticulando nervosamente, provavelmente tentando remarcar seus compromissos. Matias não sentiu satisfação. Não era sobre vingança, era sobre dignidade. Era sobre o direito de existir em espaços que você conquistou sem ter que justificar sua presença a cada momento. O telefone vibrou. Era uma mensagem da esposa. Como foi a operação? Está voltando hoje? Ele digitou de volta. Operação foi um sucesso. Voltando agora. Te conto tudo em casa. Não mencionou o incidente no aeroporto. Não porque tivesse vergonha, mas porque estava cansado de ter que explicar por que ainda existem pessoas que acreditam que algumas outras não merecem estar onde estão. Durante o voo, Matias refletiu sobre quantos outros oficiais, médicos, advogados, engenheiros passavam por situações similares todos os dias. Quantos não tinham um coronel para ligar? Quantos simplesmente aceitavam ser realocados para não criar problemas? 2 semanas depois, Matias recebeu uma carta da companhia aérea. Era uma política nova, estabelecendo protocolos rígidos para passageiros em viagens oficiais e um programa de treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre diversidade e respeito. No final da carta, uma linha que o fez sorrir. Inspirado no incidente relatado pelo comandante M. Silva, Tavares tentou processar a companhia aérea por tratamento discriminatório contra clientes preferenciais. O processo foi arquivado em primeira instância. O juiz escreveu na sentença que preferência comercial não confere direito de discriminar outros passageiros. 6 meses depois, Matias estava novamente naquele aeroporto, retornando de outra operação. Dessa vez, a mesma supervisora o atendeu no check-in. "Comandante Silva", ela disse com um sorriso genuíno, "bem-vindo de volta, assento 2A como reservado. Gostaria de alguma cortesia especial para o voo?" "Só o tratamento normal", respondeu ele. "É tudo o que qualquer passageiro merece." "Comandante", ela hesitou por um momento. "Queria agradecer." "Agradecer por quê?" "Por não ter pedido minha demissão naquele dia. O treinamento que fiz me abriu os olhos para muitas coisas. Eu não percebia o quanto meus preconceitos influenciavam meu trabalho." Matias assentiu. Mudança real acontece quando as pessoas se dispõem a aprender. O importante é que você aprendeu. Aprendi. E ensino outros funcionários novos agora, sobre respeito, sobre dignidade, sobre como tratar todas as pessoas como seres humanos, independente de aparência ou posição social. Essa era a verdadeira vitória, não a humilhação de Tavares ou a mudança de política da empresa. Era uma pessoa que reconheceu seus preconceitos e decidiu ser melhor. Hoje, Matias ainda é comandante do BOP. Nas paredes de seu escritório não há fotos de operações ou condecorações, há apenas uma placa simples. Respeito não se ganha, se oferece. Porque no final das contas, dignidade não é sobre o assento que você ocupa no avião. É sobre como você trata as pessoas quando tem o poder de fazer diferença. E você já foi essa pessoa que fez a diferença quando alguém estava sendo diminuído? Já usou sua voz ou posição para defender quem estava sendo injustiçado? Se essa história te fez refletir sobre como pequenas atitudes podem mudar vidas, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque mudança real acontece quando cada um de nós decide que discriminação não é aceitável, não importa onde ela aconteça. Às vezes, basta uma pessoa com coragem falando: "Isso não está certo." Você já foi essa pessoa?